Gente, nessa aula eu queria falar um pouco sobre funil de vendas e passar para vocês que o funil de vendas é a parte mais importante que você tem hoje dentro do seu cardápio. A gente costuma dizer que é a parte aí do coração do seu cardápio. E o que vocês têm que entender no funil de vendas e que poucas pessoas fazem isso é que você no cardápio, você não pode simplesmente ficar mexendo no seu cardápio sem primeiro fazer a verificação do que realmente está acontecendo. Às vezes você acha que seu problema está na conversão, seja em concluídos, por que não está performando, e você está com um problema ali de visualizações. Então a gente tem que primeiro entender o nosso cardápio para depois a gente fazer toda a reestruturação. Tem cardápio que chega para a gente aqui que a gente não precisa mexer em nada. O que a gente precisa fazer é verificar a questão de custo do iFood e trabalhar a questão de promoções, questão de estratégia. Então vamos começar falando aí sobre como que tem que ficar um funil de vendas aqui dentro do iFood. Então vamos lá. As visitas, a gente precisa aí vocês podem ver que está 100%, a gente precisa aí de 3.000 visitas no mês. Minha loja é nova, eu consigo no primeiro mês chegar a isso? Pode até conseguir, mas o que a gente trabalha hoje é empresas, para terem esse resultado em até 3 meses, onde a gente vai trabalhando. Então vamos lá, visitas 100%, visualizações, tem que ter uma queda de visualizações para visitas de 50%. Então, ou seja, se é 100, 50%. Sacola, uma queda de 50%. Então, entre sacola e visualização, se visualização é 50%, eu tenho que cair para quanto? Para 25%. De sacola para revisão, ela cai aí de 24% ela cai de 1 a 3%. Então vamos colocar que caiu 1%. Então de revisão para sacola a gente precisa estar com 24% e concluídos a gente precisa estar com 12%. Então, ou seja, a gente tem de visualização para visitas 50%, de sacola para visualização 50%, de revisão para sacola entre 1 a 3%, até 5% pode ser considerado, de concluídos para revisão a gente precisa de 50%. Ponto muito importante, você vê que o funil ele realmente é o coração do seu negócio. Você está pensando em fazer anúncio para aumentar a quantidade de visitas na loja. Você entra no seu funil, você analisa que a conversão sua está abaixo de 12%. Eu te falo, não acho interessante você estar fazendo esse anúncio. Por quê? Porque o custo por pedido vai sair muito caro. Então você tem que analisar isso aí. Então vamos lá. Agora vamos falar sobre cada tópico desse funil e como que eu faço para corrigir quando há erros em cada tópico. Então vamos lá, visita. Como que eu faço hoje para trazer mais visitas para dentro do meu cardápio? Visitas listas orgânicas e listas pagas. Outro ponto, por exemplo, perfil de loja, descrição de empresa. Na descrição de empresa, você tem que colocar todas as palavras de busca do seu nicho, aquelas palavras que as pessoas mais buscam dentro do seu nicho e colocar ali dentro da descrição. Não é para ficar falando, minha empresa é isso, é aquilo, tanto tempo de mercado, não precisa ficar focado nisso. Até porque poucos clientes eu acredito que vai ficar olhando a descrição da empresa. Beleza? Então foquem nisso. Nome, apontar o nome, ele tem que apontar para o seu nicho e a logomarca também tem que apontar para o nicho. Uma coisa muito importante também é você no seu cardápio, você colocar a descrição dos produtos também, não estou falando para usar IA, mas colocar ali o que vai nesse produto. Eu tenho um hambúrguer x-tudo, ele vai ovo, ele vai bacon, então ou seja, você descrever esse produto. Beleza? E o nome do produto também é muito importante. Então, você fazendo isso, você já vai ter mais visibilidade dentro, você vai ter mais pessoas dentro de visitas. Outro ponto a gente tem listas que são listas ou filtros que a gente tem listas, promoções que elas necessariamente a gente não precisa muito de investir, tem uma grande visibilidade. Exemplo, almoço bom e barato. Doces e bolos não entra nisso. Então, almoço bom e barato. O que você deve fazer? Você deve verificar as regras que são: você precisa de produtos de 25 a 30 reais, produtos nessa faixa etária. Você precisa de colocar frete grátis e que o pedido mínimo seja abaixo desse prato. E não pode colocar complementos obrigatórios, principalmente com aumento de valor. Então esses são requisitos. Se você consegue hoje entrar dentro dessa lista de almoço bom e barato e jantar bom e barato, você já vai conseguir ter uma grande quantidade de pessoas visitando a sua loja. Beleza? Outro ponto, anúncios. Você fazer anúncios.
que a gente já falou sobre ele. Você fazer promoções. E outra coisa, você fazer promoções subsidiadas. Essas promoções subsidiadas, o iFood está entrando 100% com ela. Agora vamos para a parte de visualização. A parte de visualização, muita gente tem pensado assim, é a estruturação do meu cardápio, a forma como que eu coloquei, mas o principal também, sabe o que é? É a análise do seu público. É muito interessante você estar com esse problema de visualização, você analisar os seus concorrentes, verificar qual que é o pedido mínimo, quais são os valores que eles estão vendendo, está compatível com os valores que eu estou vendendo. Você analisar a questão de preço, né? Então, analisar a questão de preço, do pedido mínimo, né? Analisar quais são os produtos mais vendidos dessa loja. E aí o que você tem que fazer? Você vai vir aqui, vai analisar seus produtos mais vendidos, né? no seu cardápio, que fica abaixo ali do funil. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esses produtos e vai colocar esses produtos em topo de cardápio. Você vai criar combos, né, individual, combos para casal, combos para família, e vai com base nesses produtos e vai colocar no topo de cardápio. Você tem que analisar. Eu trabalho na hora do almoço, o ticket médio ele é mais baixo. Na hora do almoço eu foco mais em clientes individuais, então você vai focar, vai analisar isso e vai trabalhar com base nisso para, né, resolver esse problema de visualização. Agora eu estou com um problema de sacola. Qual que é o problema da sacola? O problema da sacola pode ser descrição do produto, foto do produto, ou seja, a descrição não bate com foto, isso gera dúvidas. Quando realmente há uma dúvida ali no produto, ele não consegue ser sanada. Excessos de complementos nos produtos, né? Então, ou seja, o cliente ele desiste porque tem muitos complementos, né? Vocês podem ver que tem algumas listas que o iFood coloca que não podem ter complementos, né? E a outra questão é a questão também a questão a gente já falou, então, excessos e obrigatoriedade de complementos. Então tem que analisar com relação a isso, tá? E a outra coisa também que pode acontecer muito é do cliente ele entrar no cardápio, ele tá ali na sacola, ele vai para cardápio, tenta localizar mais alguma coisa para comprar e não acha e ele acaba abandonando, tá? E agora vamos para outro ponto que seria, eu sempre pulo ali de sacola para revisão, tá? Então a gente já vai direto para concluídos. Cara, tô com um problema dentro dos concluídos. Qual que é o problema? Pode ser tempo, isso afeta demais o seu negócio. Pode ser taxa de entrega, né? Então, ou seja, ele achou que a entrega era grátis e acabou não era, a taxa está muito alta. Outro ponto pode ser que o preço final, quando ele foi colocar tudo ali, ficou muito alto. Pode ser que um desconto que ele precisava daquele desconto, ele não teve esse desconto, né, na hora de finalizar a compra. Então a gente tem essas são as características, esses são os pontos, né, que as pessoas abandonam ali o carrinho e vão embora. Então vocês têm que prestar muita atenção com relação a isso. Uma coisa que eu acabei não falando nessa parte de visitas é que, por exemplo, além de você fazer toda essa estruturação de cardápio, né, você precisa também na parte de visita, você precisa ter uma operação eficiente. Porque se hoje você não tem uma operação eficiente dentro do iFood, o iFood não vai te recomendar. Então, ou seja, a gente precisa analisar o seu funil de venda com muito conhecimento, porque se você ter conhecimento a esse funil de vendas, você consegue corrigir todos os erros e fazer com que sua loja ela performe dentro do iFood. Então essa aula aqui foi aula de funil de vendas. Mais um ponto que eu acho que é muito importante que a gente tem que analisar é a conversão dos seus produtos. Manter produtos que a conversão ela está muito baixa não é interessante porque vai puxar o seu funil para baixo. Então analisar quais são os produtos que vendem e se a conversão ela estiver abaixo de 30%, 40%, trabalhar esses produtos para tentar melhorar eles. E aqueles que não estão vendendo, você, né, tirar ele fora do seu cardápio. Então, fica aí essa aula de funil de vendas.